você que está solteiro e também para você que está namorando. Eu acredito que essa palavra possa trazer algumas verdades, algumas reflexões para o seu coração e te ajudar neste caminho rumo ao casamento. Ontem nós fizemos 4 dias dos namorados juntos. São 4 anos de casado, 1 ano de namoro, mas não fechou 5 dias dos namorados juntos, foram 4 dias dos namorados juntos. E por muito tempo, tanto eu quanto a Jadre, a gente orou para poder casarmos, conhecermos alguém. Orei bastante, né? Como vocês podem perceber, eu orei muito e ela não orou nada. Mas oramos muito. E hoje, estar aqui falando sobre isso com vocês, falando disso para vocês, é uma resposta de oração. É uma resposta e um cumprimento de promessas de Deus de quando nós ainda namorávamos, que a gente conversava. Quando a gente casar, a gente um dia vai assumir os jovens. E a gente vai poder pregar para eles juntos. E passou-se 4 anos, sem nenhuma possibilidade até então. E hoje Deus está cumprindo essa promessa. 4 dias dos namorados depois, cá estamos nós falando aos jovens, aqueles que Deus confiou na nossa mão, para a gente cuidar do coração de vocês e de alguma forma poder transmitir aquilo que nós carregamos. Fui muito presenteado por Deus. Hoje estou aqui cumprindo o meu propósito, porque Deus me abençoou com uma esposa que está ao meu lado. E eu sempre digo que a Jadre não é 50% do meu ministério. A Jadre é o meu ministério. Se eu não estivesse com ela aqui comigo, não estivesse casado com a Jadre, eu certamente não teria a capacidade sozinho de estar aqui com vocês, falando com vocês. Mas, por fruto de oração, de obediência e de seguir os caminhos do Senhor, eu fui abençoado. E eu acredito que ela também recebeu uma bençãozinha em casar comigo. E nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês. E eu quero ler um texto base com vocês, rapidamente, no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 62. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 62 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Ora, Isaac vinha de caminho de uma cidade lá que eu não vou tentar falar o nome, porque habitava na terra de Negueb. Não é o jogador do Flamengo. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. A pergunta que nós queremos fazer aqui nessa noite para vocês, trabalhar em cima disso, é: o que fazer enquanto você espera? O que fazer enquanto você espera? Nós estamos diante de um texto de um menino, de um homem que já estava na idade para casar, já estava tudo certo para casar. É claro que o contexto histórico é totalmente diferente do nosso. Naquela época, a mulher era dada ao casamento e não conquistada. E Isaac estava em época de casar. Então, o seu pai Abraão, ele manda um dos seus servos buscar uma esposa para Isaac. E Isaac tem a difícil missão de esperar pela vinda desta mulher, que seria a sua esposa. Imagina casar com alguém que você não conhece. Já pensou? Casar com quem você conhece já é difícil. Imagina casar com alguém que você nunca viu na sua vida, na sua frente. E ele vai ter a difícil missão de esperar aparecer esse servo vir com essa mulher. Ele não sabe a cor dos olhos, a cor do cabelo, não sabe como ela fala, se ela é calma, se ela é brava, ele não sabe nada a respeito dela. Imagina a ansiedade que está no coração deste homem em aguardar isso. Por outro lado,
Existe uma mulher que a qualquer momento ela vai ser chamada para casar com alguém. Imagina você, mulher, daqui a pouco chega na sua casa, seu pai olha para você e diz: você vai casar com o fulano de tal. E acabou. Imagina a ansiedade do coração dessa mulher também, porque naquela época havia também essa pressão por um casamento. Ela precisava se casar, precisava dar luz, precisava ter filhos. Então ela também passou por esse processo de ansiedade. E ela também iria se casar com alguém que ela não conhecia, com alguém que ela não sabia a cor dos seus olhos, nem seu temperamento, nem o tom de sua voz. Alguém que ela nunca tinha visto na vida, que o pai dela ia olhar para ela e dizer: este é o seu marido. E ambos estão nessa difícil missão que é esperar por um matrimônio, esperar por um casamento. Ambos querem muito casar, ambos estão muito ansiosos por casar, ambos querem ter filhos, família, ambos têm sonhos, projetos, visões, mas precisam aprender no caminho da espera. E sobre isso nós podemos trazer alguns conselhos, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que ainda não namoram e ainda não estão casados têm a aflição deste tempo de espera, porque parece que falta alguma coisa. Talvez você está dominado pela ansiedade, talvez você está dominado pelas pressões sociais. Você vai numa festa, você vai num encontro da família, sua tia é inconveniente. Você vai casar quando? E os namoradinhos? Aquela pressão social. Você por si só, às vezes, tem seus sonhos, projetos, e diz: puxa vida, eu poderia estar tão bem se eu estivesse com alguém. Talvez ontem, no dia dos namorados, você pensou: puxa vida, poderia estar com alguém aqui, me esquentando nesse friozinho, tomando um chocolate quente. Mas cá está você, né? Sozinho, sozinha. E o que faz enquanto espera? E a primeira coisa que nós separamos, calma, que a Jadri já vai começar a falar, e quando ela começar a falar, ela não para mais. A primeira coisa que nós... Ele está falando minha parte, gente, que isso? Não cheguei lá ainda. E a primeira coisa que nós separamos para poder lhe aconselhar, e a primeira coisa que nós podemos destacar aqui, é que o texto do versículo 62 diz assim: saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. A primeira coisa que Isaque nos ensina é que enquanto ele espera, ele espera. Redundante, ok, mas faz muito sentido. Enquanto Isaque espera, ele aprendeu a esperar. Ele não está fazendo nada, ele sai para o campo para meditar, esperando. Ele está posicionado, mas ele está em paz, ele está em comunhão. O coração dele está alinhado com aquilo que ele está esperando. Parece óbvio, mas a gente sabe que esperar, na maioria das vezes, acaba gerando, se nós não estivermos equilibrados e centralizados da vontade do Senhor, acaba gerando ansiedade na gente. E sermos ansiosos nos faz tomar algumas decisões que, na verdade, o Espírito Santo não gostaria que viéssemos tomar, né? Quando nós estamos solteiros, eu, o Mateus, a gente já passou por essa fase que você olha para todo mundo, principalmente no dia dos namorados. O dia dos namorados é o dia que você conhece o namorado e a namorada de todo mundo. E você olha para essa realidade e você é tomado pelo aquele sentimento. E quando será eu? E quando eu vou viver esse momento? Será que é daqui 3 meses? Será que é daqui 10 anos? Será que Cristo vai voltar e eu não vou viver isso? Ou até mesmo você faz aquela oração, né? Senhor, espera só mais um pouquinho, não volta ainda, deixa eu casar primeiro. Quem nunca fez essa oração, atire a primeira pedra. Mas, gente, fato é, esperar às vezes nos faz sair da nossa zona de conforto. Nos faz a gente se posicionar de uma maneira que às vezes é agoniante para o nosso coração, porque esperar resulta em dependermos em Deus. Depender em Deus nos faz confiar, e confiar em Deus às vezes é muito agoniante, porque a gente vê todo mundo vivendo, todo mundo conquistando, e a gente ali parado, esperando. E quando? Como? E aonde? São essas perguntas que tomam o nosso coração. E existem formas da gente esperar esperando. É você se posicionar em algumas coisas. Um conselho, no dia dos namorados, por exemplo, vamos aproveitar o gancho
que foi ontem o Dia dos Namorados. Você já sabe que nesse dia você vai ser tomado por esse sentimento, você vai ser tomado por essas perguntas. Talvez você vai chorar, você vai espernear, você vai ter um complexo de inferioridade de novo, porque eu nunca vou casar, porque eu não sou bom o suficiente, ninguém nunca vai gostar de mim, todo mundo casa menos eu vou ficando velho. Mas existem alguns recursos. Vai lá fazer um exercício físico, vai fazer o seu devocional, vai orar, vai lançar a sua ansiedade aos pés de Cristo, porque é Ele quem conhece o seu coração. E é um tempo determinado para todas as coisas, para o seu relacionamento também. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga, espera. Você não vai ficar para titio, você que está com 18 anos aí, cara. A gente vai em muito casamento no Uniced ainda. Glória a Deus. Agora. Esperar não significa que você vai estar parado. E aí vem a grande preocupação, cara, até que ponto eu tenho que esperar e até que ponto eu tenho que estar parado? Porque existe esse, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, eu gosto de imaginar como se fosse o Messias, nosso vigilante ali embaixo. Sabe o Messias? Quem conhece o Messias? É o melhor exemplo, mais clássico. O Messias, ele é um vigilante, e como qualquer vigilante, ele não está a noite inteira correndo atrás de um crime, ainda mais o Messias, né? A noite inteira correndo atrás de alguém. Eu preciso achar um cara aqui para eu pegar ele. Não, mas ele está 100% atento a todos os movimentos. Então, a diferença entre esperar e correr demais está exatamente nesse liame do vigilante. O vigilante não é o cara que sai desesperado atrás, mas é o cara que está ali, está na posição, está sabendo o que está fazendo. Isso nós precisamos ter essa clareza, porque muita gente diz que está esperando no Senhor, mas quando você abre o direct dessa pessoa, eu estou esperando no Senhor. Mas vai ver quantos stories ele respondeu e ela respondeu naquele dia. Quantas mensagens e conversas com 1, 2 ou 3 até mesmo, né? É aquela velha frase que você já deve conhecer muito bem, que é casar com Gideão, mas gosta de ficar com os 300. Não vai casar com Gideão, não. Então, esperar é estar posicionado num lugar que eu consiga enxergar o meu propósito, estou atento ao que está acontecendo, mas sem ser alguém que está atirando para todos os lados e buscando freneticamente um relacionamento. Isso é esperar. Acaba mirando em todo mundo e não acerta nenhum coração, no fim das contas, né? Mas, gente, voltado para as meninas agora. Enquanto você espera, você tem que entender que você não pode expor a sua vulnerabilidade. Você não pode expor o seu coração para todas as pessoas. Principalmente para o primeiro menino que vier na sua frente. Você não pode ser tão fácil. Você não pode já chegar na primeira conversa expondo os seus sentimentos, expondo tudo aquilo que você derrama aos pés de Cristo no seu íntimo, no seu secreto com Ele em oração. Eu sempre falo uma frase que toda vez que eu sento para conversar com alguma menina, eu aconselho ela. Você é como uma mulher virtuosa. Todos nós somos. Quem aqui é uma mulher virtuosa? Glória a Deus. Ai, homens, eu estou falando para as mulheres, para as meninas. Mulher virtuosa, quem a achará? Você foi feita para ser encontrada, não para ser exposta. Você foi feita para ser encontrada, não para ser entregue de uma forma que venha ridicularizar aquilo que Deus te formou para ser. E dessa maneira a gente sabe que quando nós estamos segundo o coração de Cristo, debaixo dos seus princípios, vivendo as suas vontades, orando, jejuando, atentas àquilo que o Senhor tem, o menino que for preparado para acessar o seu coração, você já sabe disso. É comum falar sobre isso. Mas às vezes o simples e às vezes o comum é muito bom ser relembrado nesses dias. O menino que for preparado para você, segundo o coração de Deus, ele vai ter que ser muito íntimo de Deus.
Ele vai ter que acessar muito as profundezas da oração e da intimidade com o Espírito Santo para conseguir acessar o seu coração. Porque nós fomos criadas para nos posicionarmos, para orarmos. E através dessa intimidade, refletirá naquilo que nós iremos viver num relacionamento. Outra coisa também, o Matheus falou sobre a gente se posicionar, né? E aquilo que eu falei, não significa que você foi feita para ser encontrada, que uma pessoa vai ter que orar muito para gerar intimidade suficiente com Deus e acessar o coração, que você vai ser uma planta, que vai ficar parada e não vai fazer nada. Eu tenho uma experiência muito legal do nosso relacionamento, quando a gente estava namorando. E eu gosto muito de contar isso, porque foi um dos meus maiores testemunhos. E eu acredito que naquele dia, o Senhor ouviu e o Senhor planejou tudo que nós estamos vivendo e falando aqui. Há muitos anos atrás, a gente não é tão velho assim, mas para deixar mais emocionante, há muitos anos atrás, a gente se viu pela primeira vez. Mas a gente era bem mais novinho, e o Matheus foi pregar naquela época a gente chamava de congresso. A gente foi pregar num congresso, o Matheus foi pregar, na verdade, e os meus pais foram cantar. E nessa jornada da vida eu sempre acompanhei os meus pais, onde eles estavam ministrando, porque eu sempre amei estar nesse lugar, eu sempre amei estar nesse ambiente. E naquela cidade, na cidade chamada Videira, a gente conheceu a existência um do outro. Mas a gente não teve contato nenhum, mas ele virou amigo dos meus pais. E eu nunca conversei com ele. Fica a dica aí, cara. Vocês entenderam, né? Nada. Gente, essa história ela é muito engraçada. Eu adoro contar isso. E naquele dia, eu tava junto com... Vou dar detalhes. É emocionante. Vocês gostam de história? Vocês não gostam? Então... Naquele dia, eu estava com duas meninas, uma era filha do pastor e outra era filha da líder. E a gente resolveu sair um pouco mais cedo do culto para a gente ajudar a líder a arrumar todo o jantar na casa da líder para receber o pregador e receber os cantores. E naquela noite, uma das meninas conversou uma com a outra e disse, seguinte, você fica ali, você cuida da mãe dele, porque a mãe dele acompanhava ele, porque ele era novo e não podia dirigir sozinho. Enquanto eu tento conversar com ele. Vou dar meus pulos aqui, vou dar os meus jeitos. E ele só observando. E eu fui pro plano de tentar ficar com a mãe dele. No fim das contas, não deu certo. Elas não conseguiram conversar com ele. Mas aí passou alguns anos. Difícil, né? Você tem que ser difícil. Porque, gente, isso é uma qualidade do Matheus, tá? Ele sempre foi muito reservado. Principalmente porque ele sempre estava ministrando, ele estava pregando. Então, Sério? gente, vinha muita menina em cima. Ele conquistou meu coração. Mas passou alguns anos depois. E a gente não teve mais contato. Mas a gente se seguia nas redes sociais, a gente acompanhava um outro. E teve um momento específico da minha vida que a angústia, aquilo que eu falei antes, aquele desespero, aquela aflição tomou o meu coração. E o que eu fiz? Eu fui orar. Eu tranquei a porta do meu quarto e fui orar. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito. Porque eu falei para o Espírito Santo, poxa, Deus, eu lembro de um conselho que um dia o meu líder me deu. E a minha líder me deu. E eles falaram, Jadre, você carrega algo muito valioso. E a nossa oração é que o Espírito Santo cuide de quem vai se relacionar com você. Para que você não venha perder a sua essência de quem você é. E naquele dia eu chorei aos pés de Cristo e eu disse, eu preciso de alguém, eu preciso ser preparado e eu preciso de alguém preparado por ti que cuide de mim assim como você tem cuidado dos meus dias. Alguém que está pronto para o ministério, porque eu queimava muito por isso. Alguém que cuide de mim assim como os meus pais me cuidam, que ame e zele pela tua obra. E eu lembro que agora chegou a minha vez, que vocês vão rir. E eu nunca conversei com o Matheus. Mas eu sempre falava pra minha mãe, o meu marido não é de Joinville, vai vir de fora. Esse rapaz vem de fora. E naquela oração eu lembrei de orar por ele.
Eu não pedi ele para Deus, Pediu mas... sim. Não, eu não pedi. A câmera, Ó, um pouco de humildade para você. Eu não pedi ele para Deus, mas eu lembro que eu falei pro Senhor, Deus, um homem como Mateus tem todos os aspectos. Tem todos os aspectos. Um homem que respeita a sua família, que segue os teus princípios. É bonito. Ora, não que isso não seja importante. Ora, prega a tua palavra. Eu vejo um exemplo de uma futura liderança. Tudo bem, orei e ficou ali. Ficou orando. Ficou ali. Calma, humildade. Passou 3 meses. Como eu disse, eu nunca tive contato com ele. E ele mandou mensagem para os meus pais e falou, tô indo pregar em Joinville, vou comer o churrasco na casa de vocês. Aí a minha mãe me avisou, né, gente? Ela falou, o Mateus tá vindo aí e tal. Eu, que legal, Mas por dentro, Mas enfim, ele foi lá naquele churrasco e a gente não trocou uma palavra naquele final de semana. E detalhe, ele quis voltar no domingo para comer ainda. Mas a gente não trocou nenhuma palavra naquele final de semana. Mas enfim, gente, hoje nós estamos aqui, só que ele era uma pessoa muito reservada e muito prudente também. Isso fica a dica para vocês, meninos. Ele saiu muito tarde e chegou muito tarde em Blumenau, porque ele tinha que viajar ainda de madrugada e tinha que acordar 6 horas da manhã para ir para trabalhar. E aí ele foi esperto, ele usou suas estratégias. Ele mandou uma fotinho lá no direct do Instagram dos meus pais e mandou para mim também uma fotinho lá no trabalho e disse, cheguei vivo. Para não dizer que mandou só para mim, mandou para os meus pais também. Não deixa Não tem margem. como dizer que ele era um menino imprudente que estava dando em cima da menina. Ele usou seus recursos, foi prudente. A gente casou e hoje a gente está aqui. Agora, você lembra por que você estava falando isso? Sim, eu lembro. Mas, gente, como vocês podem ver, o meu recurso não foi sair disparando mensagem no direct, assim como o Mateus falou aqui. Não foi colocando uma roupa com uma intenção de mostrar algo que talvez não era o que eu deveria viver ou receber. O meu recurso não foi ficar preparando presentinho, dando em cima. Não, meu recurso foi a oração. Eu fui diretamente acessar aquele que conseguiria acessar aquilo que eu não tinha capacidade de acessar, aquilo que os meus pensamentos não conseguiriam acessar, aquilo que as minhas mãos, os meus pés não conseguiriam acessar, que era a intimidade do coração de quem eu pensava que eu poderia ter um futuro grandioso e brilhante com o Senhor. Eu orei e o Senhor tocou no coração dele. E hoje a gente está aqui. Mas, além disso, quando ela falou que não deve ser como uma planta, ela não mandou direct ou qualquer coisa do que ela falou, mas quando eu fui lá, ela preparou o banquete. O banquete. Você lembra, né? Foi bom, né? Bom demais. Aí ganhou o coração pela barriga, né? Não tem como. Rebeca saciou a sede do servo e eu saciei essa fome. E da mesma forma, você, rapaz, esse esperar tem que ter esse cuidado. Tipo, a Jadre não se expôs e saiu buscando, ou mandando direct, ou se expondo, mas se guardou no Senhor e de alguma forma ela deixou implícito ali que eu vi nos seus olhinhos brilhando, apaixonada, enfim, deu para perceber isso. E da mesma forma a gente, homem, não aceita um jovem que caminha perto da gente, que está dando em cima de todas as meninas, que está mandando direct para as meninas, que fica, menina, corra desse tipo de homem, corra desse tipo de gente, que não sabe o que quer. Você vai investir, você vai ir atrás quando você realmente souber que essa menina é de Deus para a sua vida, quando você tiver o mínimo de convicção necessária, quando você já observou, você já viu de longe, você já orou, sentiu aquele agrado no coração, aí sim você vai investir. Agora tem uns caras que a menina mal chegou na porta da igreja, ele já está lá no Instagram, já está em cima. Menina, corra desse tipo de menino. E menino, pelo amor de Deus, é inaceitável que você frequente esse lugar e seja dessa forma. Beija todas as meninas, precisamos abraça todas as meninas, no Senhor. Tá em rodinha com todas as meninas. Gente, o ponto aqui é a seriedade do homem. Eu acho que isso se torna muito atraente para uma menina. Eu nunca vi, e eu falei para o Mateus, eu nunca vi, por exemplo,
ele rodeado de meninas, sempre abraçando todo mundo, era sempre apertando a mão com muito respeito. São pequenos detalhes que a gente percebe, sabe? A seriedade dele também. Às vezes um post de feliz aniversário, sempre os amigos dando feliz aniversário, sempre num aniversário rodeado de amigos. A gente percebe nesses detalhes, sabe? Isso é importante, respeitar esses limites e entender que isso faz total diferença. Quando um rapaz é sério, você sabe também que quando estiver na ausência dele, você pode confiar nele também, que não é reganhar para todo mundo, não. Isso vai mostrar que você confia no Senhor. Não vem dizer que você confia no Senhor, mas quer ganhar com o seu braço, com a sua voz, com o seu charme, com roupa indecente, com uma mensagem no Instagram. Não vem dizer que você confia no Senhor se você age dessa forma. Se você confia no Senhor, aprenda a esperar, esperando no Senhor. E para você que é orante também, porque tem uns camaradas que vêm para nós e dizem, eu estou orando com alguém, mas já está saindo junto com a menina no carro. Está orando com a pessoa, mas já está falando com ela de madrugada no WhatsApp. Está orando com a pessoa, mas já está pelos cantos. Está orando com a pessoa, mas vive uma vida de intimidade. Que resposta de Deus você quer? Se você já está envolvido em sentimentos, se você já está envolvido no corpo, você não vai ter resposta nenhuma. Você já está perdido, meu irmão. Então, se você está esperando, espere no Senhor. Amém? Amém. Amor, a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido. É você? Ah, sou eu. A segunda coisa que a gente precisa observar, quem está com a gente, diga amém. Quem está com sono, diga amém. Meu Deus, vai embora. A segunda coisa que podemos ver nessa história é que Rebeca nos dá uma aula de como servir enquanto espera. Rebeca tem as suas ansiedades, as suas preocupações. Ela quer casar, ela quer ser mãe um dia, ela quer ter um matrimônio, ela quer ter uma família, mas ela decide servir enquanto espera. O texto diz que quando o servo de Abraão chegou na cidade dela, ela oferece água para o homem e oferece água para os camelos do homem. Irmão, o camelo bebe muita água. Eu não sei os dados aqui agora, mas são litros e litros de água. E ela desce no poço, não tinha como pegar uma mangueirinha lá e dar água para os camelos. Ela desce no poço, pega a água e dá de beber para todos os seus camelos. Rebeca nos ensina que enquanto nós esperamos, nós precisamos estar servindo. O que me chama a atenção na conduta de Rebeca é que quando ela de fato foi resposta daquilo que Deus estava fazendo, ela não fez para impressionar, ela não fez para chamar a atenção, ela não fez porque ela queria algo em troca. Pelo contrário, ela nem imaginava, em um dia ordinário, em um dia comum como qualquer outro, que depois disso ela viveria o seu destino. E eu acredito que Rebeca era uma mulher de oração, que Rebeca era uma mulher segundo os princípios e os seus propósitos, e ela fez aquilo através da sua essência, porque ela serviu com muito amor. Ela não entregou só água para os camelos, ela entregou água para todos os servos que estavam ali. Ela ajudou a preparar e hospitalizar todo... Hospitalizar, tá certa essa palavra, não é? Não, hospedar. Meu Deus, hospitalizar. Hospitalidade. Hospitalidade. Ela ajudou a hospedar todos os servos que estavam ali. Então, ela fez com muita essência, com muito amor e com muita dedicação àquilo. Então, não faça nada pensando em algo em troca. Não venha bonita para a igreja pensando em receber algo em troca. Não faça nada. Seja você. Seja você com a essência do Espírito Santo, para aquilo que Ele te formou para si. A Bíblia nos aconselha, já foi dito aqui nessa noite, que os solteiros, deixa eu ler aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, diz assim, o solteiro, ele deve cuidar das coisas do Senhor, e como agradar ao Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, gente, você que é solteiro, e não só solteiro, você que é namorado também, você que é namorado, namorada também, você tem um dever que é cuidar das coisas do Senhor, um chamado a cuidar das coisas do Senhor. Paulo está dizendo, aproveite esse tempo que você não tem que dividir atenção com mulher, porque mulher quer muita atenção. Não aproveite esse tempo que você não tem que dividir atenção com família, com filhos, porque filhos vão requerer muita atenção. Aproveite esse tempo que você não tem que dividir a sua atenção com tantas coisas e entregue-se totalmente ao Senhor. Existe um chamado ao solteiro cristão a exercer a vocação, entendendo que Deus é quem cuida dos solteiros.
E tem gente tão focada em namorar, eu quero encontrar alguém, eu quero ter alguém na minha vida, eu quero casar, eu quero, e você está tão focado, você está procurando essa ou aquele ou aquela outra, que você acaba esquecendo de cuidar daquilo que é mais importante, que é da sua vida espiritual, que é do seu servir, que é da sua igreja. Meu irmão, para de esperar alguém entrar por essa porta que vai ser o seu marido que você vai casar, a sua esposa que você vai casar, e vai para a porta servir na porta. Porque talvez ele vai te encontrar lá, usando um crachazinho, segurando uma placa com um sorriso na mão. Sirva, que você vai ser encontrado no lugar do teu serviço. Rebeca foi encontrada no lugar do serviço. Ela não se perdeu no frenesi, no desejo de eu preciso de alguém. Ela estava lá focada em fazer a sua parte. E na hora certa, chegou o cara certo para ela casar da forma certa. Então, foca no servir. E a pergunta é: aonde você tem servido hoje? Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem servido aonde hoje? Lá no seu trabalho, aqui na igreja, no Uniced? O que você tem entregado? O que você tem carregado? Qual é o cântaro de água que você tem carregado em suas mãos? Eu lembro que lá na minha adolescência, eu era o bombril 1001 utilidades. Servi em tudo, em todas as áreas. Estava na recepção, estava regendo os adolescentes, os jovens, estava cantando, estava pregando, estava se desenvolvendo. E hoje eu percebo que tudo o que eu desenvolvi lá na minha adolescência, lá na minha juventude, eu acredito que o Mateus também, tudo que a gente viveu, o Senhor estava nos moldando, porque não foi um tempo perdido, foi um tempo precioso, porque hoje eu vejo que muito do que a gente vive juntos, e muito do que tinha no Mateus também, e no que a gente tem sim entregado no nosso casamento, no nosso ministério, é muito daquilo que a gente foi testado lá atrás, quando a gente estava solteiro. Então, talvez, não significa que, eu estou servindo na área da intercessão, que eu vou orar com alguém que vai servir na área da intercessão. Não, é para você servir de todo o coração em todas as áreas, de todas as formas possíveis, porque tudo vai contribuir para o seu crescimento e para agregar no seu relacionamento, para que vocês possam ser futuramente uma bênção do Senhor e que venham dar muitos frutos na casa do Senhor também. Meu irmão, eu tocava pandeiro na igreja, cara. Vocês têm noção disso? Tocava pandeiro na igreja. O pandeiro era maior que eu, cara. Um toquinho de gente, tava tocando pandeiro, não sabia nem tocar. Depois comecei a tocar bateria, depois comecei a cuidar do data show. Aí eu comecei a olhar do data show, vi que a mesa de som era mais da hora. Fui para a mesa de som, comecei a cuidar da mesa de som lá no setor que eu congregava. Eu fazia de tudo um pouco, cantava, meu irmão. Esse vozeirão aqui, eu cantava, gente. Envolvido, regia os adolescentes. Naquela época tinha coral dos adolescentes, eu era o regente dos adolescentes. Estava envolvido em tudo na igreja. Alguns aqui me conhecem daquela época, alguns já me viram há muito tempo atrás. CD, DVD. Mas tudo isso estava me treinando para o que eu estou vivendo hoje. Tudo isso estava me preparando para o que eu estou vivendo hoje, em todos os momentos. Depois nos jovens, eu ajudei na liderança dos jovens. Eu era solteiro, eu ajudava na liderança dos jovens, não ficava lá só passivo, não. Eu cheguei para o meu líder e disse: eu vou te ajudar, cara. E comecei a trazer jovem para dentro daquele lugar. Eu não era o líder, eu não era nada, eu não tinha cargo nenhum. Mas comecei a pegar os jovens na igreja, trazer para o encontro de jovens, fazer a minha parte. E hoje eu estou colhendo os frutos disso. E fica a dica, né, meu irmão? E fica a dica, minha irmã: não casa com quem não serve. Não casa com quem não serve. Se ela não está disposta a servir, não é mulher para você. Se ele não está disposto a servir no reino, não é homem para você. Meu irmão, casa com alguém que gosta de igreja. Porque senão, se você casar com alguém que não gosta de igreja, você vai ter que orar. Igual aquelas irmãzinhas que ficam orando anos para o marido se converter. Ou aquele homem que ora anos para a esposa se converter. Ou os dois se desviam. Tem que gostar disso aqui. Tem que gostar de jovem, tem que gostar de igreja, tem que gostar do reino, tem que gostar do que Deus está fazendo. Case com alguém que está disposto a servir, está disposto a ofertar, está disposto a dizimar. Meu irmão, se esse cara aí, com 20 e poucos anos, não está disposto a servir no reino de Deus, ele não vai estar disposto a servir na tua casa, porque casamento é serviço. Se não está disposto a servir na igreja, não vai estar disposto a servir teus filhos. Se não está disposto a servir no reino, não vai estar disposto a preparar um café da manhã para você.
cada dia. É importante. Então precisa casar com alguém que está servindo. Se essa pessoa não tem a capacidade de servir aquele que lavou a alma dele, aquele que perdoou os seus pecados, aquele que se entregou numa cruz, aquele que fez tudo por ele, se ele não tem a capacidade de viver no evangelho de verdade, para esse não vai viver um amor de verdade com você. Entendeu? Gente, então, a dica é, a partir de hoje, na próxima sexta-feira, já começa a anotar aí como que ele levanta a mão para adorar, a intensidade da adoração dela, se ele é o primeiro a se colocar de pé, a interceder, botar a mão do amiguinho que tá do lado aí para orar, começa a anotar isso. Gente, algo muito importante também, quantos aqui estão namorando, ou quantos aqui já namoraram? Existe algo que acontece muito, e é um erro. Não pode acontecer. Nós somos pecadores, mas isso não é justificativa para que nós venhamos deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer. Muita gente ora muito. Nossa, chora, ora, faz jejum, se consagra, pede pedido de oração para as irmãs de 5 geração. Aí finalmente namora. Tá lá, um casal perfeito, lindos, tem tudo para ter um futuro brilhante, um relacionamento abençoado por Deus. Mas na primeira oportunidade, deixa de vir no PG, se ausenta da liderança que estava vivendo, deixa de servir, não aparece mais nos cultos de domingo, começa a desviar o foco do seu propósito, porque começa a priorizar outras coisas. Começa a jantar muito, começa a ir para outros rolês, começa a viajar e começa a deixar de viver aquilo que era importante. Porque é muito disso. Respiram em igreja. Porque eu e o Mateus, a gente tinha os nossos momentos de qualidade. Mas a gente estava sempre ali, vivendo na igreja, de segunda a sexta-feira. A primeira oportunidade, a gente estava servindo junto, a gente estava pregando, a gente estava cantando. Hoje, a nossa vida é isso. Nós estamos em casa, nós temos o nosso tempo de qualidade, mas a maior parte da nossa vida é estar aqui, servindo pessoas. Mas nós só estamos aqui porque quando nós, antes de namorarmos e também durante o namoro, nós criamos gosto por este lugar. Nós criamos vontade de estar por este lugar. Então, não seja a pessoa que quando, de fato, viveu a promessa daquilo que tanto orou, daquilo que tanto sonhou, vai ser a pessoa que vai deixar Deus de escanteio, vai terceirizar as coisas do reino de Deus, para começar a elevar as suas vontades, os seus planos, e deixar de viver intensamente e moldar o seu relacionamento na casa do Senhor. Porque pode ter certeza que se partir do seu namorado, deixar de vir no culto do domingo para ficar assistindo futebol dentro de casa, quando você casar, você vai ter que recorrer a uma irmã do ciclo de oração para orar por você quando você estiver doente, porque ele não vai te priorizar, e não vai te priorizar em oração, porque ele não vai ser o primeiro a estender as mãos e dizer para você: vem cá, meu amor, porque eu vou orar por você. Você não precisa de uma amiga para orar por você, porque eu sou o seu primeiro intercessor. Só que isso só é gerado quando vocês elevam o nível de prioridade das coisas do reino de Deus. Mateus, como que eu sei que esse namoro é de Deus? Você era mais crente antes de começar a namorar? Está mais frio? Está orando menos? Está vindo menos na igreja? Está servindo menos? Você já tem uma grande base de que esse relacionamento não é de Deus. Se está te afastando de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Amém? Outra coisa que a gente pode Terceira observar. e última. A gente vai parar agora. Sim. Prometemos. Vocês estão vivos? Estão vivos, glória a Deus. Gente, fiquem calma, porque no final vocês vão ser muito bem recompensados. Eles não vão embora, Mas, gente, como é que diria, Eliezer... Como é que diria, irmã Paquer? Jesus. Olha o que vale Jesus, a pena servir Jesus. Vale a pena servir Jesus. Ela deixou um legado. Eliezer, quando estava procurando Rebeca, ele não pediu para que Deus revelasse a sua estética, revelasse o seu exterior. Ele pediu para que Deus revelasse algo através do seu ato de serviço. Então fica a dica aqui, tanto para os meninos e tanto para as meninas. Eu já comentei aqui, é importante
É importante a beleza, é importante ser um cara bonito, uma moça bonita, um casal elegante, é importante tudo isso. Mas antes disso, procure focar na essência e naquilo que você está entregando. Então, o que fazer enquanto espera? Enquanto espera, você espera. Enquanto espera, você serve. E enquanto você espera, você precisa, assim como Rebeca, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa correta. Esse tempo de espera na sua vida não é um castigo, uma prisão, um tempo ruim, mas é um tempo que Deus está te preparando para o seu casamento e para os propósitos que Deus tem para a sua vida. Talvez se Deus te entregasse uma pessoa agora, você destruiria com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Esse tempo de espera é um tempo que Deus está forjando você. Não saia por aí procurando alguém, cresça você. Uma vez eu ouvi um conselho, acho que eu já falei com alguns jovens aqui, na faculdade. O cara não era crente, dava uma cheiradinha, mas ele tinha um pouquinho de sabedoria. E ele disse um negócio para mim que eu gravei no meu coração. Ele disse assim: Mateus, não saia procurando as borboletas. Eu acho que ele nem falou isso para mim, ele falou para alguém e eu ouvi, peguei e guardei. Não saia procurando as borboletas, cuida do seu jardim, que as borboletas aparecerão. E é uma verdade muito grande, muito verdadeira. Você não precisa sair por aí procurando, você precisa focar em se tornar essa pessoa. Se tornar essa pessoa que não vai estragar os propósitos de Deus para a sua vida, que não vai estragar o relacionamento, porque você é difícil de lidar. Deus está querendo forjar você, moldar você, porque casamento é muito mais sobre renúncia do que sobre receber alguma coisa. É um relacionamento que você tem que abrir mão de tanta coisa, e Deus está te formando para isso, te preparando para isso. No casamento, o egocentrismo não sobrevive. Você precisa se deixar ser moldado para que você possa ter um matrimônio feliz lá na frente. Deus, Ele não está preparando alguém para você. Ele está te preparando para alguém. Lembrem-se disso também. Porque quando Ele está te moldando, Ele está respondendo à oração de quem está lá do outro lado. Uma vez, quando solteira, eu nem estava pensando em casar. Mas Deus usou um profeta. Quantos aqui creem nas palavras dos profetas? Eu creio que o Senhor fala através de profecia. E hoje, eu vivo o cumprimento dessa palavra. E ele disse, foi muito específico. E ele falou para mim: eu não estou preparando e nem irei preparar o seu marido. Ele já está pronto. Mas e o X da questão? Tá bom, tá pronto, onde é que tá? Onde é que tá? Quando? Onde? Como? E o Espírito Santo foi me confrontando, foi moldando o meu coração e foi ministrando ao meu coração. Ele tá pronto, mas você ainda não. Você precisa passar por alguns processos ainda. E dito e feito, foi um tempo. E aí, de fato, orei, contei o testemunho. E ele já estava pronto, estava lá, dentro do carro, indo visitar a casa dos meus pais. A gente começou a conversar e hoje a gente está aqui. Então, sempre pense nisso. Eu vou ser a pessoa certa para alguém, porque aquilo que você é, você vai atrair. Se você, menina, quer exercer, por exemplo, uma liderança, quer exercer um ministério, comece a se comportar como tal. Para que você venha atrair o coração de um jovem que almeja ser um obreiro na casa do Senhor. Comece a olhar para a forma como você tem algumas atitudes, a forma como você se veste, diz muito sobre o que você carrega. Meninos, meninas, cuidem desses detalhes, porque vocês vão atrair aquilo que vocês são. Mas se você quer um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que conhece os princípios do Senhor, um homem protetor, um homem que respeita, vocês precisam se comportar como tal. Tem muita gente que quer casar com... eu quero casar com um camarada rico, mas o que você está construindo? Né? Eu quero casar com alguém formado, mas qual que é a sua formação? Eu quero casar com alguém muito bem sucedido, mas o que você está fazendo da vida? Você está aí com 25 anos, não sabe nem o que você vai fazer da sua vida. Eu quero casar com alguém que tem um ministério muito lindo, mas que ministério você exerce? Que função você exerce? Se torne.
Muitos usam o relacionamento como desculpa para viver uma vida medíocre. Quando eu casar eu vou fazer um ministério. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou colocar um sorriso no meu rosto. Quando eu casar eu vou estar bem. Meu irmão, se você continuar pensando dessa forma, você só vai atrair gente ruim para o seu lado. Você primeiro precisa se tornar, seja feliz, seja autêntico, seja você, seja alguém que está determinado a conquistar aquilo que você quer conquistar, e com certeza você vai atrair aquilo que você já está sendo, construindo, ou aquilo que você já é. Isso é muito, muito importante. É o famoso... Desculpa. Não crie expectativa naquilo que você não pode e não está disposto a oferecer. Talvez você saiu, e isso acontece muito, e talvez venha uma pessoa na sua mente agora. Você acabou de sair de um relacionamento totalmente frustrado, que não deu certo. Você criou expectativa e não deu certo. Obviamente você está machucado, você está ferido, você precisa passar por um processo de cura, você precisa se recuperar disso. Mas na maioria das vezes o que acontece? A carência eleva e você quer curar esse vazio, disparando aí, tentando encontrar outra pessoa para preencher isso. Mas você não pode oferecer para essa pessoa o carinho que ela merece de fato, porque você está criando uma expectativa naquilo que ela vai te entregar, e não naquilo que você pode entregar para ela, naquilo que ela pode receber através de você. Então, muito isso que o Mateus falou. Quero casar com um cara rico, mas o que você tem feito? Eu já ouvi uma menina falar uma vez, disse, eu quero casar com um cara muito rico porque eu quero parar de trabalhar, estou cansada de cuidar das minhas finanças, estou cansada de manter a minha casa, estou cansada disso, estou cansada daquilo, Obviamente ela estava idealizando o quê? Um cara com um carrão, um cara com a casa própria, um cara que ia dar estabilidade de vida para ela. Mas eu perguntei para ela, tá, e você está disposta a fazer o quê? Talvez vai ser um cara que tem uma bicicleta. Não tem um carro, tem uma bicicleta. Feio. Aí comprou lá na planta. Precisa cuidar lá da roupa, do cabelo, ajeitar algumas coisas. Mas vai ser essa pessoa. Eita, Suzy lá. Conselho da Suzy. Mas vai ser essa pessoa que junto com você, vocês vão se moldando, vocês vão conquistando, vocês vão construindo o propósito de vocês. E aí você, menina, você, menino, vai ser o impulsionador daquilo que já era bom, mas se tornou melhor. E aí você, de fato, vai viver o que você tanto sonhava. Nós temos um testemunho muito lindo aqui, o da Suzy. Ela comprou na planta, olha lá, está casada até hoje. Meu irmão, seja feliz nesse percurso. Dificilmente, se você não é feliz solteiro, dificilmente você vai ser feliz casado. Se você não é realizado solteiro, dificilmente você vai ser realizado casado. Se você não está bem com Deus solteiro, não é um casamento que vai resolver esse problema, essa treta que você tem aí. E fica um conselho também para os namorados. Porque muitos namorados, quando começam a namorar, eles acabam esquecendo de se tornarem uma pessoa melhor ou de investir em si mesmo. Estão tão focados no namoro, tão focados nesse relacionamento, que acabam esquecendo disso. Acabam se tornando uma pessoa triste. Você já foi em retiro? Que tem casal de namorado? Já foi? Tá todo mundo se divertindo. E o casal de namorado ali, um cantinho. Ô saco. Vai viver, vai ser feliz, vai se divertir. Você está namorando, meu irmão. Você está vivendo um relacionamento leve. Se não é leve no namoro, não vai ser leve no casamento, mas nunca. Então, seja leve, seja você nesse tempo. Não, eu vou me comportar aqui porque eu não quero perder o meu namoro. Se você está tendo que se comportar para não perder o seu namoro, quando você se revelar no casamento, você vai perder o seu casamento. Ou talvez ela não vai deixar tu jogar futebol quando você querer, que ela é tão grudenta. Então, gente, poxa, não dá para você se anular por causa de um relacionamento. Não dá para você se trancar por causa de um relacionamento. Seja você, seja aberto, continua servindo, continua orando, continua fazendo as coisas que você fazia, continua saindo com os teus amigos. Casamento é uma outra conversa, é uma outra adaptação, mas está namorando. Você precisa ser você nesse relacionamento para que você possa viver um casamento feliz lá na frente. Amém, gente? Então, primeiro, enquanto espera, espere. Enquanto espera, sirva. E enquanto espera, se torne alguém melhor. Porque com certeza você vai colher muitos frutos disso lá na frente. Amém? E viver a solteirice pode ser muito melhor do que você imagina. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: viver a solteirice pode ser muito melhor do que você imagina.
Eu sei, você é solteiro, você tá falando isso e você tá desanimado por falar isso, porque você queria ter vivido a semana do Dia dos Namorados, comendo lá um chocolate quente, lá com carinho, recebendo flor. Mas fale com mais convicção, isso é um consolo pro coração dessa pessoa. Diga pra ela, pode ser muito melhor do que parece. Porque viver o namoro é importante, mas tão importante quanto é desfrutar a sua solteirice no Senhor. Levante suas mãos. Eu profetizo que no Dia dos Namorados do ano que vem você vai estar namorando. Glória a Deus! E não vai deixar de vir. Só os que são namorados, eu profetizo que no Dia dos Namorados do ano que vem vocês vão estar casados, em nome de Jesus. Alguns receberam, outros não. Gente, Deus cuida do solteiro. Deus cuida de você. Exerça a sua confiança em Deus nessa fase da sua vida. Confia no Senhor. Se dedique 100% ao Senhor. Ame a Deus. E confia que Deus vai apresentar os amigos dele para você. Amém? Fica de pé para a gente orar junto.